Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando a segunda lição desse primeiro trimestre do ano de 2022. Esta lição 2 traz como título A Inspiração Divina da Bíblia. Nós temos como texto áureo: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. A verdade prática nos diz: a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Leitura bíblica, nós encontramos 2 Timóteo 3, 14 a 17, 2 Pedro 1, 19 a 21. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, o tema de nossa lição hoje é a inspiração divina da Bíblia. Nós temos a plena certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós vamos procurar nesta pré-aula, onde trazemos subsídios, vamos procurar refletir que a Bíblia Sagrada reivindica a sua inspiração divina. A inspiração divina ela é reivindicada na própria Bíblia, onde nós temos 1 Timóteo 3,16, não é? Vamos depois passar por este versículo, 2 Timóteo 3,16, corrigindo aí. Então, nós vamos deixar evidente que as limitações humanas não anulam a inspiração divina da Bíblia. Vamos explicitar que o Espírito Santo atua na regeneração e iluminação do pecador e, por isso, nos ajuda a compreender as Escrituras. O que faz a Bíblia ser diferente de todos os outros livros, você sabe? Por que a Bíblia está acima da literatura de William Shakespeare, dos romances de Machado de Assis ou de outras obras clássicas? A resposta para essas perguntas está na transformação que o leitor sofre dentro de si enquanto ler a Bíblia com o auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo é o intérprete, o Espírito Santo é o nosso professor, o Espírito Santo é aquele que nos ajuda a compreender o texto sagrado. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para compreendermos a Bíblia e para usufruirmos do seu ensino glorioso. A inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que inspirou os autores sagrados. Então, a Bíblia ela é a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Nesta lição, veremos que a inspiração da Bíblia é divina, verbal e plenária. Nesse sentido, a Bíblia Sagrada é para o crente salvo a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus.
Amigo, a Bíblia significa o que para você? Como você vê a Bíblia? Como você observa a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus escrita para nós. É a nossa carta magna. Vamos ver a Bíblia como carta de doutrina para as nossas vidas. A doutrina que nos ensina, que nos molda, que nos prepara, que nos disciplina. A doutrina bíblica, ela é essencial para a nossa vida espiritual. Nesta primeira parte, vamos comentar um pouco sobre a doutrina da inspiração bíblica. Vamos falar um pouco sobre essa inspiração. Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão "assim diz o Senhor" e similares são usadas mais de 3.800 vezes. Ao receber a revelação no Monte Sinai, o próprio Moisés escreveu em Êxodo 24:4 todas as palavras do Senhor. Ali está escrito, Êxodo 24:4. Jeremias foi advertido, lá em Jeremias 26 e o versículo 2, não esqueças nenhuma palavra. Então, as palavras elas eram rigorosamente planejadas, citadas, e os homens santos de Deus, eles obedeciam àquela voz do Espírito Santo, aquela inspiração que vinha da parte de Deus para eles escreverem. Não era algo ditado assim como um robô, não era nada robótico, mas sim Deus usava aqueles homens para a escrita, né? Inspirava aqueles homens para escrever as Santas Escrituras. No texto do Novo Testamento, Paulo disse que usava as palavras que o Espírito Santo ensina. 1 Coríntios 2:13. João assegura que o Senhor lhe revelou coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. E o Senhor Jesus asseverou que até os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados. Mateus 5,18 diz assim, nem um jota ou um tio se omitirá da lei. Assim sendo, as Escrituras reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. Há uma reivindicação nas Escrituras. A inspiração bíblica é verbal. Ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada por Deus. Essa tradução vem do termo grego theopneustos, que significa literalmente soprada por Deus. Desse modo, a inspiração é chamada de verbal porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Apocalipse 19, versículo 9, 1 Coríntios 14, 37. Então, a inspiração divina era uma maneira maravilhosa dos escritores receberem de Deus aquilo que Deus queria que fosse transmitido. Porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escrevesse um ditado. Não. Eles foram instrumentos de Deus e cada qual, com sua própria personalidade e talento, escreveram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1 e 21. Essa ação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria ver empregadas nas Escrituras. Que maravilha de Deus! A inspiração bíblica também é plenária, é plena. A inspiração da Bíblia também ela é plenária, isto é, inspiração total e completa, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus, segundo Timóteo 3,16. A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus professa que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais
inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. O que quer dizer isso? Gênesis tem o mesmo grau de inspiração de Provérbios. O livro de Ruth tem o mesmo grau de inspiração dos Salmos. O livro do profeta Abacuque tem o mesmo grau de inspiração do Evangelho segundo nos escreveu o evangelista Lucas, o apóstolo Lucas, doutor. As cartas de Paulo, o livro de Apocalipse, as epístolas gerais, as epístolas que nós temos no Novo Testamento, todas têm o mesmo grau de inspiração. Nós temos essa consciência. Significa que nenhum texto deve ser desprezado. Aos Romanos lemos que tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Romanos capítulo 15, versículo 4. Nesse aspecto, ratificamos que a Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, mas, sobretudo, ela é a inspirada palavra de Deus, plena, sem erros, sem falha alguma. Eu quero aqui falar um pouco, bem rapidamente, sobre esta confiança que nós temos na palavra de Deus, porque nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão se deixando levar pelo desenvolvimento tecnológico, científico, pelo desenvolvimento do conhecimento em todas as áreas, e muitos acham-se sábios ou estudiosos o bastante para querer dizer ou querer inculcar nas pessoas que a Bíblia está defasada, que a Bíblia precisa ser atualizada ou corrigida, ou até acusar a Bíblia de que contém algum erro. A Bíblia é a inerrante e infalível palavra de Deus. A Bíblia para nós, ela é plena, infalível, inerrante, palavra de Deus. A inspiração divina e os autores da Bíblia, vamos ver nesse tópico aqui, o Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. E nós temos ali diferenças de estilos. Moisés tem um, o profeta Jeremias tem outro, Obadias, um dos profetas, tem a sua peculiaridade, o seu jeito de escrever, a sua peculiaridade, seu estilo. As epístolas de Pedro, as epístolas de Paulo, elas têm essa diferença de estilo, mas é a inerrante palavra de Deus, a inspirada palavra de Deus. Todos os livros da Bíblia têm o mesmo valor e têm a mesma inspiração. Nós encontramos que, apesar disso, os autores não se tornaram intérpretes do divino. Isso porque Deus não inspirou aos escritores apenas os pensamentos ou as ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. A Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário, o gênero gramático, vocabulários e outros. Então, temos limitações dos autores. Os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinadas às mesmas paixões e falhas, porém homens de Deus, homens santos que se entregavam dia a dia à palavra de Deus, ao santo ofício de servir ao Senhor. Moisés, por exemplo, ele mesmo sendo o autor do Pentateuco, foi impedido de entrar na terra prometida, porquanto transgredira contra o Senhor no deserto de Zim. Deuteronômio 32, 51 e 52. Deus não permitiu Moisés entrar na terra prometida, mas era um santo homem de Deus. Porém, devido àquela falta, aquela transgressão, Deus impediu. Os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem, vamos ver aqui nesse tópico, cada autor fez uso de gêneros literários distintos, tais como narrativa,
1º e 2 Samuel, nós temos ali, né? Poesia nos Salmos, em Provérbios, né? Etc. Os autores sagrados também fizeram uso de figuras de linguagem, tais como emprego de parábolas, enigmas, como temos em Juízes 14:14, também em Ezequiel 17:2, há o emprego de enigmas, de alegorias, Gálatas 4:22-24, hipérboles, metáforas e símiles, de vocabulário muito simples ou rebuscado, a depender do grau de instrução do autor, nós encontramos essas particularidades na Bíblia, no texto sagrado. O emprego dos recursos literários evidencia a cultura do escritor, mas em hipótese alguma invalida a inspiração da palavra de Deus. A Bíblia registra erros de homens santos de Deus, como Abraão, Davi, os erros de Sansão. Nós encontramos na Bíblia o texto, a história fiel, aquilo realmente como aconteceu. Temos mentiras de homens que mentiram naquele instante, o próprio Satanás trazendo astúcia e engano. Então isso foi registrado. Não é que a Bíblia tem erros nem tem engano, mas foram registrados textos para mostrar toda a veracidade do conteúdo. Então isso é maravilhoso. O Espírito Santo e a Bíblia. A Bíblia é categórica em reiterar sua inspiração divina. O registro de Juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor. Esdras reconhece como inspirados os livros de Jeremias, Ageu, Zacarias, etc. A respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ensinou que os seus escritos eram as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, quer dizer, aqueles que lhe precederam, que foram antes dele. Então, o Espírito Santo inspirou, o Espírito Santo, ele deu vida, ele trabalhou na inspiração das Sagradas Escrituras, de tal forma que o Espírito Santo é o agente da inspiração. O Espírito Santo é o Deus Todo-Poderoso que inspirou. Louvado seja o nome do Senhor a todos os escritores sagrados. Nós temos mais de 40 escritores num espaço de quase 1.600 anos. Então, o próprio Cristo mencionou também a lei de Moisés, os profetas e os escritos como livros inspirados. Lucas 24:44. O próprio Jesus ratificou. Essas declarações atestam o Espírito Santo como a fonte originária de inspiração do Antigo Testamento. É o Espírito Santo quem nos ensina, quem interpreta para nós, nos ajuda a compreender o texto sagrado, porque foi o Espírito Santo que inspirou a Bíblia. Louvado seja Deus. O Novo Testamento possui dois pressupostos básicos de sua inspiração. Primeiro, a promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo, não é? Para guiar os discípulos, e os escritos bíblicos que vindicam esse cumprimento. Então nós temos aí esses dois pressupostos que são importantes. A obra de regeneração e a iluminação, a Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós encontramos esse versículo em João 15:26. É o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Nesse aspecto, o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, mas também as aplica ao coração humano, a fim de regenerar os pecadores. 1 Pedro 1:23, não foi com prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo e com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Sem esse mover do Espírito Santo, não é possível nem aceitar, nem entender a palavra de Deus. 1 Pedro 1:23
3. Está aí para nós meditarmos na palavra do Senhor. Então, finalizando esses nossos subsídios, nós queremos dizer que a Bíblia é a palavra de Deus escrita, ela foi inspirada verbalmente e seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena, todos os livros e palavras da Bíblia têm total e completa autoridade. Esse ensino concorda com a nossa declaração de fé, que professa crer na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, esta lição de número 2, que trata sobre a inspiração da Bíblia, vem no momento em que muitos estão colocando dúvidas. Eu sei que é o trabalhar do adversário. O inimigo das nossas almas tem levantado falsos ensinos acerca da bibliologia, do estudo acerca das Escrituras, procurando negar a própria letra sagrada, os ensinos sagrados através da Bíblia. Mas a palavra de Deus, ela é a única regra de fé e prática para nós que somos cristãos, crentes em Cristo Jesus, salvos pela pessoa bendita de Jesus. Nós agradecemos a sua atenção, a sua participação. Comente aqui embaixo, coloque perguntas, coloque sua opinião, fale sobre a Bíblia, sobre este assunto. Estamos aqui para responder seus comentários e interagir com você. Deus te abençoe, o Senhor possa fazer resplandecer o seu rosto sobre ti e te abençoar grandemente. Agradecemos por você estar aí do outro lado participando conosco. Inscreva-se nesse canal, nos ajude a produzir mais conteúdos edificantes. Quando você dá um like, o YouTube entende que este canal está sendo útil, que os assuntos são importantes para as pessoas, e isso nos ajuda a divulgar mais material bíblico, não é? Cristocêntrico, material que traz realmente uma obra muito grande. Esse material vai produzir uma obra muito importante na sua vida, querido amigo. Vai fazer um movimento glorioso dentro da sua vida. O Espírito Santo vai trabalhar, fazendo com que os ensinamentos que são transmitidos aqui possa fazer com que você se converta ao Senhor e aceite a Jesus como Salvador e Senhor. Deus abençoe grandemente. Quero agradecer a todos em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, agradecidos pela oportunidade de estarmos na tua presença. Glorificado e exaltado seja o teu nome santo. Nós te bendizemos, te exaltamos, porque digno és de receber a honra, a glória e o louvor. Abençoa os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem, nos ouvem, que o Espírito Santo possa trabalhar em cada coração e que a Bíblia Sagrada seja a única regra de fé e prática do cristão que vive uma vida com Deus. Pai eterno, eu te agradeço por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A todos, nosso muito obrigado e até um próximo vídeo, se Deus nos permitir. Amém.